Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de geografia hoje, voltando ao assunto que nós estávamos debatendo na nossa última aula, que é o continente americano, e hoje vamos abordar alguns dos aspectos físicos relacionados à paisagem, biomas, clima, relevo. Então, prontos? Vamos lá. Bom, em relação às questões político-administrativas, nós encontramos países de 3 categorias presentes no continente americano. São eles países centrais, países periféricos ou países semiperiféricos, certo? Quais seriam os países centrais? Canadá e Estados Unidos. Por que são países centrais, professora? Porque tiveram a industrialização num período que ocorreu com mais velocidade do que nos outros países subdesenvolvidos, tecnologia de ponta, exportações em alta, PIB, balança comercial favorável, influência em relação à sua economia, certo? Então, isso são as principais características de um país central. Os periféricos já estariam à margem de tudo isso que foi citado, ou seja, países com industrialização tardia, países que são dependentes em relação à tecnologia, países que possuem um mercado econômico restrito, que não dispõem de tecnologia de ponta, certo? Então, basicamente, seriam os países que compõem a América Central. Devido ao seu tamanho, eles não apresentam tanta representatividade, certo? Então, acabam sendo considerados países periféricos. E temos os países semiperiféricos, que é o caso do Brasil, que se encontra em um nível intermediário entre os países centrais e os países periféricos. São países que estão em fase de crescimento, certo? Então, poderemos citar o México, o Brasil, o Chile e a Argentina. Em relação à colonização da América, ela aconteceu de dois tipos, a colonização de povoamento e a colonização de exploração. A colonização de exploração ela foi mais predominante na América do Sul e na América Central, certo? Enquanto que a de povoamento no norte dos Estados Unidos e uma parte do Canadá. Não podemos simplificar e dizer que por conta de uma parte dos Estados Unidos ter imperado a colônia de povoamento, é o motivo pelo qual os Estados Unidos atingiram um nível de desenvolvimento maior do que os outros países americanos. Isso é simplificar demais. Pode ter sido um dos motivos, mas o fato é que a Inglaterra, o Reino Unido, que era a colônia, que era a metrópole que colonizou parte do território americano, estadunidense, não conseguiu, de fato, criar uma política de colonização, de exploração eficiente. Então, os colonos que habitavam o território estadunidense, eles conseguiram, aos poucos, se desenvolver, utilizando os próprios recursos, o que gerou uma situação de autonomia e contribuiu também para que houvesse um processo mais acelerado em relação ao desenvolvimento. Mas esse não foi o único fator, certo, gente, que desencadeou isso. Então, até hoje, alguns estados, alguns territórios pertencentes às Américas não são independentes, certo? Podemos citar a Groenlândia, podemos citar as Antilhas Holandesas, que seria Aruba, Curaçao, Boné, Guiana Francesa, o arquipélago de Guadalupe, Ilhas das Bermudas, Ilhas Virgens, E tem também a questão das Ilhas Falklands, que foi
inclusive motivo de uma guerra, desencadeou uma guerra no ano de 1982 entre o Reino Unido e a Argentina. Então, a Argentina perde a guerra e as Ilhas Falklands continuam sob o domínio do Reino Unido. Em 2013 fizeram um plebiscito e os moradores das Ilhas Falklands, eles votaram por continuar sob o domínio do Reino Unido, certo? As Ilhas Falklands, elas são as Ilhas Malvinas. É porque existem dois nomes para as mesmas ilhas. Malvinas é o nome dado pela Argentina e Falklands pelo Reino Unido, certo? Então temos as Antilhas Holandesas, temos a Guiana Francesa, que fica aqui na América do Sul, né? Um território ultramarino que pertence à França. As Bermudas, as Ilhas Virgens Britânicas, né? Pertencem também ao Reino Unido. Então, em relação ao clima, bom, várias coisas interferem no clima presente no continente americano. Podemos citar as zonas climáticas, as zonas costeiras, altitude, correntes marítimas, certo? Como isso acontece? Bom, zonas climáticas são aquelas zonas presentes entre os trópicos, certo? Então, são aquelas delimitações que existem da linha do Equador ao Trópico de Câncer, da linha do Equador ao Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. Então, essas zonas climáticas, elas sofrem interferência diretamente no clima, certo? Algumas regiões, que são as regiões polares, as temperaturas são mais baixas. E quanto mais proximidade com a linha do Equador, mais baixa é a temperatura, mais alta é a temperatura, certo? Por isso que o Brasil, né, uma parte do Brasil, o Brasil apresenta majoritariamente o clima tropical, que é cortado pelo Trópico de Capricórnio, pela linha do Equador, tá certo, gente? Então, vamos lá. Alguns dos climas presentes nas Américas. Tem o clima desértico, o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima das montanhas, clima temperado, clima frio. Vamos conhecer alguns desses biomas, certo? Então, temos os desertos, que possuem pouca disponibilidade de água. O que caracteriza um deserto não é a temperatura, é a escassez de água, certo? Podemos ter desertos extremamente frios. Geralmente as pessoas associam desertos a temperaturas muito altas, mas durante a noite, até nos desertos onde possui temperaturas altas, são lugares extremamente frios, certo? O que vai dizer se é um deserto ou não é a escassez, é a falta de água, tá bom? Aí temos as savanas, que podemos citar como exemplo o Cerrado brasileiro, né? Árvores de baixo porte, troncos retorcidos, cascas grossas, certo? Raízes profundas. São típicos de zonas tropicais semiúmidas. O que seria uma zona semiúmida? Que não recebe tanta umidade. Ou seja, a umidade ela é proveniente dos oceanos. Então, são regiões onde fica distante do litoral, certo? São mais continentais, mais centrais dentro dos continentes. Não são regiões costeiras, certo? É onde se desenvolve o tipo de vegetação de savana. Aí nós temos as florestas tropicais e equatoriais, que é o caso da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. A Mata Atlântica é diferente da Floresta Amazônica, certo? A Mata Atlântica é a vegetação original aqui do nosso litoral, que vai desde o Pará até o Rio Grande do Sul. A Floresta Amazônica é diferente, né? É uma vegetação que ela é presente majoritariamente na região norte. Inclusive, boa parte, né, ainda encontra-se preservada, no entanto, há diversos problemas em relação ao desmatamento que a gente vai ver mais à frente, ainda na aula de hoje. Então, existe uma grande diversidade de espécies, baixas latitudes. Por quê? Porque estão próximos à linha do Equador.
Lembram que na delimitação vai de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul, essa questão das latitudes, quando a gente leva em consideração o globo. Então, baixas latitudes, ou seja, mais próximos à linha do Equador, certo? Temperaturas altas, vegetação latifoliada. O que é uma vegetação latifoliada? São vegetações que apresentam folhas grandes, certo? E a vegetação higrófita, que são lugares extremamente úmidos. Sofrem bastante interferência da pluviosidade, né? Das chuvas. Então, são lugares onde recebem uma quantidade muito grande de chuvas, certo? Pradarias, clima temperado continental e baixa pluviosidade, certo? Não chove tanto e é um clima temperado, né? O que é um clima temperado, professora? Estaria entre na faixa próxima aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? Então, é um clima temperado continental, ou seja, não recebe tanta influência das correntes marítimas. É uma coisa mais centralizada no continente. Chove pouco, certo? E presente nesses climas temperados, produz esse bioma aí, que seria o bioma de pradarias, certo? Aí temos os estepes, né? Como exemplo de estepes, a gente poderia citar a caatinga brasileira, né? A ocorrência de chuvas é escassa e as temperaturas são elevadas, certo? Então, chove pouco, mas ainda chove. Nos desertos, a quantidade é muito mínima, certo? Nos estepes, é um pouco maior a quantidade de chuvas que nos desertos. No entanto, as temperaturas são elevadas e nos desertos não existe essa regra, pode ser elevada ou não. Tundra é uma vegetação bem baixinha, rasteira, é grama, é musgo, é líquen, né? São plantas baixinhas que são herbáceas, capins, geralmente em lugares de altas temperaturas. Muitas vezes a vegetação de tundra passa até em determinados períodos do ano coberta de gelo, certo? São lugares extremamente frios e poucas espécies conseguem se adaptar a condições tão precárias, tão escassas, certo? Temperaturas muito rigorosas. Então, temos a floresta boreal, certo? Que é aquela floresta em formato de cone, folhas perenes, ou seja, o ano todo, certo? Baixas temperaturas mais frias, né? E invernos são longos e rigorosos. Aí temos alguns problemas ambientais também relacionados ao continente americano. Podemos citar a erosão do solo, inundações, deslizamentos, a questão da emissão do gás carbônico, que tem provocado o efeito estufa, questão da desertificação, que é pelo mau uso do solo, acaba causando salinização, e esse solo perde os nutrientes e acaba erodindo. Aí tem a questão da contaminação das águas, né? Porque muitas vezes o esgoto ele não é tratado, ele é jogado diretamente, né, nos recursos hídricos e isso acaba causando contaminação. A contaminação pode se dar através também do subsolo, né, quando há penetração de resíduos e podem atingir também o lençol freático, certo? E a contaminação do ar com a emissão de poluentes pelas fábricas, veículos e etc. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau!